Bom dia, gente. Bom dia, Goiânia. Bom dia, Salvador. Privilégio estar aqui com vocês. Coração está disparado. E para eu não negar minhas raízes, vou pedir para vocês ficarem de pé. Vou pedir para vocês levantar os 3 dedinhos assim. E quem é do Ministério Infantil, canta comigo. Porque a palavra de hoje é sobre isso. E se a gente cantar junto, acabou a ministração, amém? Então vamos lá, 1, 2, 3 e... 3 palavrinhas só, eu aprendi de cor. Deus é amor. Tralalalalalalala. Uma salva de palmas bem forte para Jesus. Obrigada, gente. Bom, hoje eu vim aqui contar uma história. Na verdade, são muitas histórias. E todo mundo que já ouviu dizer, né, que cada um conta a história conforme o seu olhar. Se vocês forem perguntar para os nossos pais na fé como é que é a história da Missão África, talvez eles contem de um jeito. Se vocês forem perguntar para os nossos irmãos na fé, o Fred, a Jana, a Célia, talvez eles contem de um outro. Se vocês forem perguntar para os nossos filhos na fé, a Ana Clara que está ali, os meninos lá de casa, Daniel, dá beijo, filho. Os meninos lá de casa, talvez eles contem de um outro jeito. Se vocês perguntar para o Maurício, ixi. Se vocês perguntar para o Maurício vai falar que eu converti quando eu conheci ele, gente. Mas foi um pouquinho antes. Eu conheci o Maurício em 1998, mas eu estou na Igreja Sal da Terra desde 1993, quando o meu pai faleceu num acidente de trânsito. Uma pessoa me convidou para ir para a igreja e eu fui. A pessoa foi embora da igreja e eu fiquei. E quem me acolheu, quem me recebeu foi o Ministério Infantil. E eu tô lá recebendo as sementes que as crianças plantam no meu coração, que Deus planta desde 1993. Eu recentemente, agora tem 1 ano que eu não estou na salinha mais, mas eu sei que todas as sementes que foram semeadas, elas estão produzindo fruto agora. Então vou contar para vocês uma história que começou lá na Vasconcelos Costa, quando o pastor Paulo Júnior estava morando fora com o pastor Agálvaro, o pastor César estava pastoreando a igreja. Vou lembrar do Ricardo Finotti, que era líder do discipulado, e foi com ele que eu aprendi os primeiros versículos da Bíblia. Vou lembrar da Débora, da Beatriz Razengawa. Vou lembrar, depois lá já no prédio da Centro-Oeste, do Ministério Infantil, com a Marcinha e o Ricardo. Depois, quem assumiu foi o Alexandre e a Paula, e foi aí que a família Crozara decidiu que eu ia casar com o Maurício. E meu casamento é arranjado, viu, gente? E funciona, graças a Deus. Mas nessa história de sementes, também muita coisa aconteceu nas convenções daí das nações, com o pastor Flávio Guarato, eu lembro do primeiro africano que eu vi em carne e osso na minha vida foi o Michael Kimuli. Isso tem tempo, gente. E tudo que a gente aprendeu ali naquelas conferências de missões. Então, em 98 eu conheci o Maurício, em 99 a gente casou, e Deus sempre estava ministrando no meu coração sobre amor. E eu comecei a aprender um pouquinho mais sobre amor. Na hora que a gente fala sim lá no altar, e no altar eu falei sim para o Maurício, na frente do Paulo Júnior e do Agálvaro, e o Paulo Júnior deu para nós uma palavra que falava assim: Deus precisa de um homem e de uma mulher para mudar realidades. E a gente carrega essa palavra no nosso coração. O amor eu aprendi também com a chegada do meu filho mais velho.
coisa mais linda do mundo, com a chegada do caçula. Mas quem ensina muito amor para mim, para o Maurício, e quem quiser aprender de amor, vai lá em casa, gente, para aprender com o Daniel, que nos ensina a amar de uma maneira bastante desafiadora, que nos ensina a amar o diferente. E depois que a gente conseguiu aprender a amar o diferente, Deus colocou no nosso coração a África. E foi assim, quem achar que lá em casa a primeira pessoa convidada para ir para casa, para ir para a África fui eu, não é verdade. Mas Deus providenciou tudo. O pastor Ogavo estava indo para o tribal em Moçambique. Quem achar que a gente escolheu Moçambique também está errado, porque Moçambique nos escolheu. E o Ogavo convidou o Maurício falou que não podia ir. E deu lá várias razões porque ele não podia. E aí eu ouvi tudo, entendi. Então ele não vai. Pensei, perguntei para ele, amor, e eu posso ir? Aí ele concordou. E a gente foi, pela primeira vez, com o Léo, com o Rodrigão, com o Tiago. E depois disso, mais de 500 pessoas do Brasil todo, da nossa igreja, de outras igrejas, gente que é cristã, gente que não é cristã, já estiveram junto com a Missão África, lá em Moçambique. Depois disso, nós temos aprendido sobre o amor com mais plenitude. E eu queria compartilhar hoje com vocês, eu trouxe 3 versículos e 3 histórias. Não sei se vai dar tempo de falar tudo, vou me esforçar. Vou abrir aqui. E eu vou ter que pôr o óculos, gente, porque quando eu comecei eu tinha 16 anos. Isso foi em 1993, aí você faz as contas. Bom, se a gente for ler lá João 13, 34, diz: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Eu fui convidada para falar sobre testemunho em boas obras, mas eu entendo que só é possível falar isso falando de amor. Falando desse amor que é derramado do trono dos céus, do Senhor sobre os nossos corações. E que transborda, e que nos toma, e que nos enche, e que nos ensina, e que nos leva em direção do nosso irmão. Ainda lá atrás, antes de eu começar a faculdade, eu perguntei uma vez, eu tinha 17 anos, eu perguntei para o João Tomás, assim, no final de uma conferência, eu perguntei para ele assim: pastor João Tomás, se Deus cura, para que ele precisa de médico? Eu não lembro mais o que o João Tomás respondeu, mas naquela época em que eu estava me decidindo o que eu ia prestar vestibular, ele respondeu alguma coisa que deve ter me incentivado. E eu entendo que o nosso Deus, Ele cura o externo, Ele cura o corpo, mas Ele também cura a alma e cura o espírito. E Ele usa todas as circunstâncias, todas as histórias, todos os encontros, todos os vasos. E que se a gente não fizer, Ele vai levantar uma mula para falar, uma pedra para fazer. E para nós que somos filhos, nós temos o privilégio de podermos servir a Deus, obedecendo ao mandamento que Ele nos deu. E muitas pessoas, a Missão África, ela passa, às vezes, por algumas perguntas, né? As pessoas perguntam várias coisas, às vezes tentando entender, às vezes tentando provar. E a gente sofre críticas externas, críticas internas, mas quando eles perguntam por que vocês fazem desse jeito, eu só penso assim: eu não sei fazer diferente, eu não aprendi assim com os meus pais.
Eu não aprendi assim com os meus irmãos. E se Deus um dia disser que é para a gente mudar o jeito de fazer, Ele vai falar e a gente vai ouvir. E se Deus quiser, a gente vai obedecer. Nos nossos encontros da Missão África, a gente encontra pessoas de outras religiões. A gente encontra muçulmanos lá em Moçambique. E a gente serve a todos os filhos de Deus, sem distinção. Eu lembro que um dos maiores desafios que a gente viveu enquanto Missão África, a gente viveu na época do ciclone. Quando uma tempestade tropical veio sobre Moçambique e muito do que a gente tinha feito ali durante anos foi destruído. Mas não foi um privilégio só nosso ter as nossas coisas destruídas. Tudo no país, naquela região que é onde a gente trabalha, foi destruído. E a gente foi, então, Deus levantou o nosso coração, mobilizou pessoas, mobilizou recursos. E muitas pessoas de diferentes igrejas, diferentes congregações nos apoiaram. E a gente foi para lá. E no dia que a gente foi fazer uma das nossas ações, assim, que eu creio que foi mais significativa, a gente fez ela dentro de uma mesquita. Não é uma mesquita prédio assim, igual você pode pensar, mas é uma área onde aqueles irmãos se reuniam e foi assim que Deus permitiu que tudo acontecesse. E aí, eu leio o segundo versículo para nós. Se eu conseguir aqui. Está lá em 1 João 4. Se você quiser abrir, nós vamos ler do 15 ao 21. Se alguém confessa publicamente que Jesus é Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim, conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Dessa forma, o amor está aperfeiçoado entre nós, para que no dia do juízo tenhamos confiança, porque neste mundo somos como ele. No amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos, porque ele nos amou primeiro. Se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. E ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Voltando lá no 16. Deus é amor. Deus é amor. Isso não é só uma frase bonita. Isso é uma verdade bíblica. Isso não é só uma frase bonita. Isso é uma verdade. E Deus chama isso para que nós também possamos viver plenamente essa verdade. E aquele que diz que ama a Deus, a quem não vê, e não ama ao seu irmão, a quem vê, esse é mentiroso. Que Deus tenha misericórdia de nós. Quando a gente foi a Moçambique pela primeira vez, eu não tinha a menor ideia de que nos próximos 14 anos a gente voltaria a Moçambique. Esse ano nós vamos completar 34 missões em Moçambique. Quando a gente voltou da primeira missão, a gente chegou, a gente foi a Maputo. É muito engraçado como Deus usa as coisas pequenas para confundir as grandes. As coisas pequenas para confundir os sábios. E foi assim, eu estava fazendo contato com o Newton,
que era da Jocum lá em Maputo, né? E a gente conversando, preparando tudo muito rápido, foi tudo muito rápido. E naquela época era e-mail, gente. Maurício fica rindo porque eu sempre mexi com e-mail, eu não tenho redes sociais. Ele fala mas que depois o WhatsApp mudou a minha vida e agora eu me comunico mais facilmente. Mas na época eu não tinha e-mail, só tinha e-mail, a gente comunicava, mandava mensagem, recebia mensagem. E o Newton nunca tinha visto o meu rosto, né? E aí, na hora que nós chegamos em Moçambique, ele falou assim, desceu todo mundo, né? E aí, eram muitos homens, poucas mulheres. Ele perguntou assim, ai, gente, e cadê a doutora Juliana? Ele olhava assim... E era eu, gente. Porque às vezes ele estava esperando, né, assim, alguém grande... Alguém com cara de médico, né? Assim, vestido como médico. Sei lá o que ele estava esperando. Mas aí, né? Eu até lembro, né, de como o nosso coração, né? Às vezes pode se enganar mesmo. E como Deus usa as coisas simples para fazer a vontade dele. Então, a gente chegou lá e foi, e conheceu realidades e trabalhou. E quando a gente voltou... A única coisa que eu conseguia dizer em casa, quando a gente chegou, os nossos meninos eram pequenos. João Lucas tinha 8 anos, Pedro, Paulo e Daniel tinham 4. Aí eu falei para o Maurício, expliquei lá tudo que tinha acontecido e falei assim, olha, agora nós temos um problema, porque não tem como a gente fingir que não viu o que a gente viu. E então... Todo o trabalho começou e as viagens têm acontecido. E mais do que as viagens, gente, é o trabalho que acontece em Moçambique. Fruto de todo o amor que o Sol da Terra consegue espalhar pelo mundo. Começou, e nós estamos com uma base de trabalho lá em Beira, que fica, na verdade, em Dondo, que fica a 30 quilômetros de Beira. E que é ali onde a gente... Tem uma escolinha onde a gente recebe diariamente 80 crianças, onde a gente tem um centro nutricional, que a gente, numericamente, a gente recebe 40 crianças. O recurso que o administrador lá em casa administra é o que a gente faz as contas para 40 crianças. Mas, atualmente, a gente tem 54. E por que a gente tem 54? Porque é assim, chega uma mensagem para mim e mostra assim, olha, essa criança é filha de uma mãe com problema mental. Esses aqui são trigêmeos. Esses aqui estão gravemente desnutridos. Como é que a gente faz? Eu falo, vocês decidem aí, né, para as nossas nutricionistas que estão lá e que estão... acompanhando as crianças diariamente, pesando, medindo, acompanhando as que se recuperam. Mas uma coisa que a gente tem muita dificuldade, tem dificuldade de dar alta para essas crianças do acompanhamento. Porque a gente sabe que na hora que elas deixarem de comer o prato de comida que é servido naquele lugar, a realidade delas vai mudar. E Deus manteve a Missão África no Dom Almir. E eu lembro de ouvir essa palavra, que é uma das menores congregações da Igreja do Sol da Terra. A Missão África ficou lá por 10 anos. Continua lá, do coração dos irmãos. Amém, Igreja do Dom Almir! Uhul! Mas era para mostrar para nós que o poder vem dele, que o sustento vem dele, e que a glória é dele. E eu queria apresentar para vocês agora 3 pessoas da nossa família. Põe para mim, Rafa. Queria contar para vocês 3 histórias. Essa menina é uma menina que transformou a nossa vida. É muito difícil porque eticamente eu não posso falar de diagnósticos, mas... Depois, se tiver alguma dúvida, se pergunta para o Fred, meu amigo infectologista, que ele te explica o CID. Mas essa é uma criança, uma jovenzinha, que se chamava Eva, que contraiu uma doença passada pela mãe durante a gestação. A doença que mais mata
e que mais faz órfãos em Moçambique. E ela já estava com a doença muito avançada. E a gente encontrou com ela num dos atendimentos. E eu, quando encontrei com ela, eu vou falar para vocês, nosso coração é duro. Eu olhei para ela, pensei, os dias estão se aproximando do fim. E aí Deus sempre levanta irmãos, né, para tirar a gente da zona de conforto, e eu ficar me cutucando assim, o que nós vamos fazer? Aí eu falava, eu ainda não tinha resposta, ficava em silêncio. Vamos cuidando. Vai lá, né, vamos dando os remédios, a gente passa o dia nos locais. Fala, põe ela lá na nossa enfermaria. Nossa enfermaria como é que é a nossa enfermaria, Jana? É uma capulana. Põe ela lá na enfermaria. Vou transferir ela para o leite de observação. Que é uma capulana, gente. E vamos dar tudo que a gente tem para ela, nos nossos recursos humanos. Aí, bom, acabou o nosso dia de trabalho, aí o povo me cutucou. E agora, o que a gente faz? A enfermaria fechar ali naquele dia, eu falei, cocei a cabeça, porque ela, fora a doença de base dela, ela tinha uma doença contagiosa. E eu pensei assim, meu Deus do céu, né? Mas tá bom, os irmãos cutucando. Vamos levar ela para o nosso alojamento. Levamos ela para o nosso alojamento. Onde que vai pôr? Ah, põe lá fora, assim, naquela casa redonda. O que nós vamos fazer? Vai fazendo, vai dando o que a gente tem aí. Aí anoiteceu. Aí me cutucaram de novo. E agora? O que a gente vai fazer? Como se eu soubesse a resposta. Não sabia o que fazer, gente. No final, gente, a Eva acabou compartilhando conosco a nossa própria cama. Não pela vontade da carne, mas pelo mover do Espírito. E ela passou conosco os seus últimos dias. Ela morava a 30 quilômetros do mar. Ela nunca tinha conhecido o mar. Ela queria comer camarão. Camarão moçambicano é famoso no mundo todo. Ela é de lá, nunca tinha comido. Ela queria, o sonho de consumo dela eram 2 galinhas brancas. E ela ganhou as 2 galinhas brancas. E eu, como intensivista, tudo que eu sei fazer, na hora que se faz necessário, é passar um tubo na garganta de alguém. Mas foi em Moçambique que eu aprendi sobre cuidados paliativos. Sobre oferecer o melhor que a gente tem. E o melhor que a gente tinha naquele momento era o nosso abraço. E foi de mãos dadas com a Ana Marta que a Eva partiu para a glória. Eu tenho certeza. Eu quero te apresentar a Cinda. Quando a Cinda chegou para nós, é assim, ela veio no meio de transporte moçambicano mais famoso que tem. Sabe como é que chama? Capulana. A mãe dessa menina carregou ela nas costas por muitos quilômetros para chegar na nossa enfermaria. E essa criança tinha tanta dificuldade de respirar, ela fazia um barulho de agonia. E na minha impressão humana, aquilo ia se resolver em poucos dias. Aí o povo me cutuca. E eu cutuco o Fred, porque essa especialidade aí é dele. O que nós vamos fazer? Não sei. Pode passar, Rafa? Eu realmente não sei muito como é que foi que a gente fez, não. Mas essa é a Cinda. Quando Deus moveu o coração de muitos homens e mulheres que enxergaram nela uma irmã, que enxergaram na família dela os seus semelhantes e tiveram
movidos de grande compaixão, a gente levantou recursos, biopsiou essa criança, uma doença tratável. E hoje essa criança tem a chance de seguir. Eu vou pedir desculpas pela última imagem que eu vou mostrar. Esse é o nosso irmão. Eu não sei o que Deus vai fazer. Ele é filho de uma moça que tem 25 anos. Aos 15 anos, ela foi dada em casamento por um parceiro portador de uma doença infecto-contagiosa, que contaminou a mãe e contaminou as 3 crianças. E o diagnóstico desse menino foi feito num exame na nossa enfermaria. Tem 15 dias que nós estamos acompanhando ele mais intensamente. Ele já foi e voltou do hospital várias vezes. Quiser tirar, Rafa? Pode voltar na... Obrigada. Eu não sei o que Deus vai fazer. Um amigo que conheceu ele quando ele estava melhor, ele perguntou para nós: será que Deus não pode acelerar o tempo para a gente chegar rápido lá? Porque nós vamos em julho, vai um grupo agora em maio, vai um grupo em julho. Eu falei: a gente aprendeu que Deus vai nos levar no tempo certo. Que se Deus quiser fazer a obra na vida dele, enquanto a gente não está lá, Ele vai fazer. Se Deus quiser operar um milagre, Deus vai operar e a gente vai encontrar com Ele em julho, se Deus quiser. E é possível. Nós já vimos crianças se recuperando, nós já vimos o Fernando se recuperar, porque o que ele tinha era fome. Meu irmão, minha irmã, eu não sei do que você tem fome, mas eu sei que Deus nos levantou como família para amar um país. Deus não levantou só uma casa, Deus levantou muitas casas. Deus levantou casas em Uberlândia, em Uberaba, em Goiânia. Eu vi nas imagens amigos queridos de Goiânia. Deus levantou em Salvador. Salvador está ofertando para o Luiz e para a Raquel, que vão passar 6 meses lá agora, cuidando do nosso trabalho. Mas eu queria terminar dizendo e nos lembrando de que as boas obras, a prática das boas obras é uma direção de Deus para a vida da igreja. A prática das boas obras, ela está lá na nossa carta de princípios e valores. Deus nos chamou para cuidar da nossa família. E eu vou terminar lendo com vocês Mateus capítulo 5, versículo 9, que diz: assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Quando a gente está lá em Moçambique, quando os pastores vão, eles pregam. Quando os irmãos vão do louvor vão, eles louvam. Quando o que a gente sabe fazer é cuidar, a gente cuida. Cada um dá do que tem. E no final, a gente faz isso tudo para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Eu queria te convidar a cantar comigo mais uma vez. Levantar seus dedinhos aí, se levanta bem alto. E enquanto você estiver cantando essa música, vão lá Goiânia, vão lá Salvador, que você lembre do Shelton. E que a nossa oração possa chegar até ele. Mas além dele, ele ainda tem 2 irmãs. E além dele, existem muitos outros como ele, esperando o amor em ação chegar, e é através da vida da igreja. 3 palavrinhas só, eu
aprendi de cor. Deus é amor. Tra la 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 la. Glória a Deus.